Aqui nós temos duas perguntas. Vamos investigar isso aqui com você, vamos nos aproximar e olhar juntos isso aqui. A primeira pergunta é: como me livrar do ciúme possessivo? Reparem essa pergunta. Uma outra pergunta é: como me livrar dos pensamentos do passado? Eu gostaria de perguntar a você o seguinte: existe alguma forma de ciúme sem posse, sem apego? Reparem que é sempre na presença do apego e da posse que o ciúme está presente. Então você vem e pergunta: como me livrar do ciúme possessivo? Então existe algum outro tipo de ciúme? O pensamento diz que sim. Porque para nós, todo ciúme é importante, porque ele representa que o outro para nós é importante, ou que nós somos importantes para o outro. Então, para o ego, para esse mim, é muito importante a presença do ciúme, porque para o ego isso é a presença do amor. Ao menos é o amor que nós conhecemos. Então, a verdade nisso, amor é posse, amor é carência, é depender do outro para se sentir importante. Isso denota realmente a presença do amor, mas é isso que conhecemos por amor. Então vamos trabalhar aqui juntos, nos próximos minutos, essa questão do apego, da dependência, desta forma emocional de dependência, essa dependência do outro. Isso é, na verdade, a presença não do amor, mas a presença do sofrimento. E o sofrimento se expressa como ciúme, como dependência emocional. Então nós temos que investigar isso. Nossa relação com o outro é uma relação de apego e, portanto, é uma relação de ciúme. E a presença do ciúme é sofrimento, é violência, é dor. Essa violência tem no ciúme sua expressão, esse sofrimento tem no ciúme sua expressão, e isso não é a presença do amor, é a presença do eu, do ego. Então nós vivemos nessa tentativa de controlar, de manipular, de fazer uso do outro para nossa satisfação, para nossa realização, para o nosso preenchimento. A isso nós chamamos de amor. Então vamos nos próximos minutos aqui olhar para isso, olhar com verdade para isso. A outra pergunta é: como me livrar dos pensamentos do passado? A pergunta é: o que é o pensamento? Vocês já observaram que não existe pensamento agora, aqui, a não ser o pensamento que está vindo do passado? Então, todo pensamento que você tem é o reconhecimento da presença da memória. É a memória, que é o passado, se mostrando agora aqui, nesse formato que é o pensamento, que manifesta o conhecido, que revela o conhecido. Então, a memória, que é pensamento, é o conhecido, sendo reconhecido agora, aqui. Então, todo pensamento é do passado. Então, o que é o pensamento? O pensamento é memória, e todo pensamento é do passado. Então, por que a pergunta como me livrar dos pensamentos do passado? O problema não está na presença do pensamento agora, aqui. Vamos compreender bem isso. Todo pensamento, agora aqui, vamos repassar, é só uma lembrança do passado. O problema está na ilusão de uma identidade nesse pensamento, agora aqui. Vamos explorar isso aqui com você, vamos investigar isso aqui com você. Essas falas, nelas, nós aqui sempre temos o cuidado de nos aproximarmos disso tudo, não de uma forma periférica, superficial,
Quando você vai a uma praia, você não fica só na areia, você entra na água. Aqui eu quero lhe convidar a entrarmos na água, mas não só sairmos da areia, mas dentro da água nós entrarmos um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais isso. Aqui estamos aprofundando essa visão, a visão da realidade sobre quem somos e sobre o que representa essa assim chamada minha vida nesse contexto do viver. O propósito desse canal é lhe mostrar que há sim uma possibilidade de, nesta vida, realizar a verdade do seu ser, a verdade divina, a verdade de Deus. E essa realização é o fim para essa confusão de vida pessoal, particular, que o ego tem, que o ego conhece, que a pessoa vive, tendo o pensamento como um problema, tendo os relacionamentos como um problema, e nesse ego, nesse eu, queremos resolver os problemas. Então, para nós, o pensamento está produzindo problema. E, de fato, o pensamento está produzindo diversos problemas para todos nós. As nossas relações, elas estão cheias de problemas. Então, não há só o ciúme, existe a inveja, existe o despeito, existe a irritabilidade, existe a confusão do desentendimento de ideias, de opiniões, existe a questão da violência, com suas diversas expressões, a violência verbal, a violência da imposição de opiniões e também há agressões físicas em nossas relações. Então, nossas relações estão cheias de problemas, não é só a questão do ciúme. Assim como nesse modelo de pensamento, nós temos diversos problemas, então nós precisamos descobrir a verdade sobre quem somos e descobrir a beleza da liberdade, do fim para essa qualidade de pensamento que produz conflito. Porque é isso que essa pergunta quer saber. Nós não sabemos formular a pergunta porque não compreendemos o que é, na verdade, o pensamento. O pensamento não é o problema. O problema está quando o pensamento ele está carregado com uma identidade, que é o eu, que se separa, fazendo escolhas com relação a esse modelo específico de pensamento, que é sim uma memória, mas a memória é a lembrança que produz conflito. Por exemplo, nesse contato que eu tenho com alguém, se eu carrego uma imagem dele, e nesse contato essa imagem não se ajusta àquilo que eu espero dele, que é esse pensador aqui espera dele, do outro, então nesse tipo de pensamento, nessa qualidade de pensamento que é uma imagem, nós nos deparamos com um conflito. Esse conflito é o sofrimento. Então, esse é um pensamento típico que produz confusão em nossas vidas. Ter imagens do outro, expectativas sobre o outro, esperar, aguardar, e de repente se sentir frustrado, enganado, iludido, porque essas expectativas que eu tenho dele ou dela, que é só uma imagem, que é uma lembrança, uma memória, um pensamento que eu cultivo dentro de mim com relação a ele ou ela. Quando isso não se cumpre, quando isso não é como espero, o sofrimento está presente. Então, essa qualidade de pensamento é dela que preciso me livrar. Não é do pensamento, mas é dessa qualidade de pensamento que implica a presença de um eu, de um ego, investindo numa imagem. Compreendem? O nosso contato com o outro não pode ser com base numa imagem, porque com base numa imagem estamos nos baseando numa imaginação, numa expectativa, numa esperança, numa exigência
naquilo que desejamos que o outro seja para mim, para esse eu, e isso é conflito, isso é sofrimento. Então repare que as nossas relações, todas elas estão assentadas nesta condição, na condição do pensamento. E é nessa condição do próprio pensamento que o ciúme também está presente, porque o ciúme é essa posse, é esse controle, é esse desejo que tenho sobre o outro, essa expectativa que carrego sobre ele ou sobre ela. Percebam que o que temos presente no ego, nesta postura de ser alguém dentro dessa experiência da vida, do viver, não é a presença do amor, é a presença da ignorância, da ilusão sobre quem nós somos e de como funcionamos. Então, nós não sabemos a verdade sobre quem somos, não reconhecemos que estamos produzindo essas imagens, não reconhecemos que estamos sempre traduzindo toda a experiência com base nesse fundo egóico. Não há um reconhecimento disso aqui, porque não há autoconhecimento. Então, estou me movendo na vida de uma forma inconsciente, mecânica, com uma qualidade de mente que é essa mente humana. Algumas pessoas perguntam o que é a mente humana, numa qualidade de mente humana, onde estamos agindo de uma forma programada, de uma forma já calculada em nossas relações. Então há o apego, o controle, há o desejo. Isso sustenta diversas formas de medo, de frustração, de sofrimento para o eu, para o ego. Então não existe liberdade, não temos uma mente livre, não carregamos o silêncio de uma mente meditativa, de uma mente livre do eu, do ego. Aqui no canal estamos lhe mostrando que é possível realizar Deus nessa vida, realizar o seu ser nessa existência. Portanto, assumir a verdade sobre quem é você, isso é o fim da ilusão do eu, do ego. Então, toda forma de dependência emocional do marido, toda forma de dependência emocional da esposa, dos filhos, do resultado das atividades, das ações, nesse propósito de ser feliz nesta ou naquela realização, tudo isso desaparece quando o eu não está, quando o sentido do ego não está, quando esta pessoa que demonstramos ser, que parecemos ser, que sustentamos ser, que cultivamos ser e que queremos ser, não está mais presente. Agora, o trabalho em direção a isso requer uma aproximação de si mesmo, um olhar para todo esse movimento interno, dentro de si mesmo, todo esse movimento do eu, todo esse movimento do ego. Nós estamos criando essas imagens, esses quadros, essas lembranças. Estamos cultivando isso dentro de nós. Cultivamos essas lembranças de quem é o outro, de quem é ele ou ela, e o que esperamos dele ou dela. E isso, naturalmente, a curto prazo, a médio prazo, eu não digo nem a longo prazo, a curtíssimo prazo já se mostra como uma decepção, como uma frustração, como uma forma ou outra de sofrimento, onde o seu ego se vê ferido, magoado, e ele se torna violento e agressivo, porque ele não pode controlar o outro, não pode possuir o outro. Então, esse ciúme não é a presença do amor, é a presença do sofrimento, é a apreciação do sofrer nesse apego,
a essa imagem que está sendo cultivada dentro de você, olhar para isso é o fim para tudo isso. Então, se aproximar de si mesmo nesta verdade do autoconhecimento é descobrir a verdade sobre a meditação, sobre a correta meditação. E o que é essa meditação? É um esvaziamento desse conteúdo egóico, desta mente humana, desta consciência do eu. É o despertar da consciência. Aquilo que nós chamamos de consciência do eu está dormindo. Essa é a condição do ser humano. É nesse sonho, dentro desse sono, que ele se apaixona, casa, tem filhos, depois aparecem, os filhos crescem e os netos aparecem, e agora ele tem netos, chega a ver os bisnetos e morre, ou antes disso, morre. Passa pela vida sem a compreensão da verdade sobre o seu próprio ser. Ele está apenas repetindo o que os seus pais foram, o que os seus avós foram, o que seus bisavós foram. Eu digo repetindo psicologicamente falando, eles estão numa outra profissão, numa outra atividade, têm uma outra qualidade de vida, talvez um pouco mais de conforto, uma certa, assim chamada estabilidade, até financeira, porque tiveram algumas facilidades que seus pais, seus avós não tiveram, mas psicologicamente o ciúme está presente, a inveja está presente, o estresse, a raiva, o medo, o egoísmo, a ignorância, a ausência da verdade, da felicidade real que é a vida em Deus. Nada disso no ego podemos conhecer. Se nós somos só uma continuidade, se estamos apenas representando essa cultura humana, essa mente humana, então notem aonde estamos pisando agora aqui. Podemos ficar antes da praia, ou podemos nos aproximar dessa praia e entrar nessas águas? Esse é o assunto aqui. Trabalhar a verdade do despertar é ir além do ciúme, da inveja, do medo, da posse, de toda forma de dependência, a dependência física, a dependência emocional, a dependência das ideias. Reparem só o quanto somos, na ideia, dependentes. Reparem o quanto nós, ideologicamente, também somos dependentes. Nós temos todo tipo de crenças. As crenças filosóficas, as crenças religiosas, espiritualistas, as crenças políticas. Então, temos diversas formas de apegos. E tudo isso está construindo, edificando cada vez mais, fortalecendo cada vez mais a ilusão desse ego, desse eu, dessa autoimagem. Então, estamos possuindo tudo isso. Estamos possuindo objetos, estamos possuindo pessoas e estamos possuindo ideias. Ou estamos sendo possuídos por tudo isso. Estamos possessos por tudo isso. Escravizados a essa condição. Assim, é essencial nós investigarmos a verdade sobre quem nós somos e nos libertarmos de tudo isso, de toda forma de sofrimento psicológico, para essa realização do seu próprio ser, para a realização da verdade divina. Aqui no canal, estamos falando sobre isso. Também temos encontros nos finais de semana, online, estamos trabalhando isso com você. Estamos investigando a fundo isso. É um convite para uma aproximação para essa praia, para adentrarmos no mar, para deixarmos a areia e aprofundarmos nessas águas,
nessas águas do esclarecimento, do descobrimento, do florescer da verdade, do despertar espiritual dessa visão de Deus. Então, uma vida livre de sofrimento é uma vida onde aquilo que está presente é a presença da verdade. Então, nada disso que nós conhecemos em nossas relações é a verdade do amor. Quando há amor real, não há posse, não há controle, não há manipulação, não há ciúme, não há medo, o medo de perder, o medo de ser traído, o medo de ser enganado. Nada disso é a presença do amor, nada disso é a presença da verdade, nada disso é a presença de Deus. No seu estado natural de ser, pura consciência, que é a verdade do seu ser agora, aqui, não há esse sentido de separação, não há esse sofrimento, não há esse egocentrismo, não há esse egoísmo. Então, tudo isso que nós conhecemos na pessoa que demonstramos ser nesse instante, que nossos pais demonstram ser ou demonstraram ser, nossos avós e bisavós, e toda essa história humana demonstra ser, isso não existe. No seu natural estado de ser, tudo isso desaparece. Então, a inteligência, a verdade, a Deus, a essa liberdade, nesta mente livre do ego, então há esse silêncio, não há mais esse modelo de pensamento que sustenta o ego em seu sofrimento e o próprio ego depois projeta se livrar dele. Assim, não adianta fazermos perguntas do tipo como me livrar dos pensamentos do passado, dando a entender que esses pensamentos conflituosos é dele que você quer se livrar? São desses pensamentos que você quer se livrar? Aqui se trata do fim da condição do pensamento para a ilusão de um eu que pensa. Então, isso é o fim desse pensamento, dessa qualidade de pensamento, que você chamou de pensamentos do passado. O pensamento ele tem uma funcionalidade perfeita quando o ego não está. Mas enquanto o ego está presente, enquanto ele prevalece, enquanto ele se sustenta em sua continuidade, o pensamento que ele conhece, que é a partir desse eu, que é o pensador, é o pensamento que produz conflito, que produz sofrimento. Então não há um cérebro quieto, em silêncio, nesse natural estado que é a meditação real, que é quando o seu ser se revela. Esse é o nosso trabalho aqui dentro desses encontros. E também nesses encontros online, além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. O link para esses encontros online e toda a informação você encontra aí na descrição do vídeo. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, está assistindo os vídeos, aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Desde pequeno, diante da tristeza, nós cultivamos um eu triste. Então jamais duvidamos que é só tristeza, um conjunto de imagens, de lembranças, criando o próprio estado. A crença é de